Boa noite a todos que estão ligados ao Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos à espiritualidade superior que nos assistam neste momento e que Jesus possa visitar nossos lares, nos proporcionando a segurança, o equilíbrio e a harmonia para acertarmos a caminhada através de seus ensinamentos. A lição que nos coube é do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma, a qual é preciso considerar como cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, movimente-se e até conceba ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Ei-lo, pois, em perfeito estado os dois. O que fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui se apresentam dois sistemas, a dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são, uma e outra, de uma insensatez quase equivalente. Ao lado desses grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão amam com tepidez e gozam com economia. Onde está, então, a sabedoria? Onde a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse problema ficaria para resolver se o Espiritismo não viesse ajudar os pesquisadores, demonstrando-lhes as relações existentes entre corpo e alma e afirmando que, como são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amais, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que são determinadas pela própria natureza é ignorar a lei de Deus. Não castigais vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe faz cometer, das quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Assim, serei mais perfeito se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos com o vosso próximo? Não, a perfeição não consiste nisso. Ela está toda contida nas reformas a que fareis vosso espírito passar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É este o meio de tornar-o dócil à vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. A lição de hoje, transmitida pelo Espírito Protetor Georges em 1863, se torna tão atual para o mundo terreno, onde o homem necessita muito da saúde física, mental e espiritual. A lição ressalta e alerta para a importância do cuidado com o corpo e com o espírito e a saúde de ambos. Alguns conceitos sobre eles para ressaltar a importância de todos. O corpo é o nosso instrumento de trabalho na Terra, por isso devemos cuidar da saúde e segurança física. É um instrumento de que se vale o espírito para exercer a sua atividade física. O espírito é o modelador e artífice do corpo, depositário da vida, dos sentimentos e das responsabilidades que Deus nos outorgou. Por isso é importante a saúde de ambos, pois a saúde
é o bem-estar mental e espiritual. A suprema saúde é aquela de que goza todo ser em perfeito estado de equilíbrio e funcionamento do corpo e alma. Então, a partir desses conceitos e da lição do Evangelho, somos responsáveis pela harmonia do corpo e espírito. A vida é um presente de Deus para vencer as dificuldades do nosso espírito, para crescermos e aprendermos a caminhar em direção à evolução espiritual. O corpo sustenta o espírito, por isso ele deve estar sadio, pois os dois vibram juntos para a harmonia de ambos, cuidando da mente, dos nossos pensamentos e atitudes, para que eles não prejudiquem o nosso corpo físico, adoecendo-o. Praticar o bem, ser equilibrado, para que o espírito cumpra os seus desígnios sagrados. Devemos cuidar do nosso corpo físico, mas nunca esquecer da mudança moral, para que o corpo saudável seja morada em um espírito sadio. Emmanuel diz que o corpo é o nosso santuário, onde devemos cultivar a alma e que recebamos e o aceitamos por abençoado instrumento de elevação. Através dele, se queres, é possível amealhar os valores da espiritualidade vitoriosa. A lição também nos diz que os materialistas vivem a vida ao máximo, sem dar importância às consequências que afetam o corpo. Valorizam o corpo, achando que tudo acaba com a morte dele. Os ascetas desfazem o corpo físico para elevar a alma, castigando-o. O corpo precisa dos cuidados existentes no plano físico, mas sem os excessos, por exemplo, da alimentação, da medicação, sem controle dos vícios e de outros problemas que afetam o nosso corpo. O espírito precisa do cuidado moral, pensamentos bons, não fazer uso de sentimentos menos elevados, como ódio, ciúmes, vaidade, maledicência e outros. O alimento da alma é a oração, que equilibra nossos sentimentos e nos ajuda a manter e sermos responsáveis pelo instrumento que Deus nos concedeu. Um trecho do livro do Espírito Luiz Sérgio diz o seguinte: todos aqueles que estragarem a roupagem perispiritual terão que pagar ceitil por ceitil, pois o perispírito é a veste do espírito e o corpo de carne é a veste do perispírito, quando o homem está encarnado. Se agredir o corpo físico, o perispírito é agredido. Então, tanto o corpo como o espírito requerem cuidado. O espírito precisa de cuidado para que possa resplandecer quando encarnado no corpo e no seu desencarne. A saída do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Somos almas usando a vestimenta de carne, em trânsito para uma vida maior. Somos um templo vivo em construção, através de cujos altares se expressará no infinito a grandeza divina. Graças ao Espiritismo e diante de tantas lições e mensagens passadas pelos Espíritos de luz, cabe a nós cuidar do empréstimo que Deus nos ofertou, o nosso corpo e o nosso espírito. Para finalizar, agradecemos a Deus a lição de hoje, a proteção e amparo que recebemos, que possamos entender cada vez mais as lições do Evangelho, sempre colocando em prática, primeiro em nós, depois aos outros. Pedimos pelas águas que sejam tratadas com o remédio necessário para o corpo e espírito de cada um de nós, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.